Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre zero de funções, né? O que vem a ser esse problema? Então, o nosso objetivo é o seguinte: seja f uma função contínua no intervalo AB, nós queremos encontrar soluções para a equação não linear f de x igual a zero. Uma solução da equação acima a gente chama de raiz, né? E eu vou denotar essa raiz por alfa. Então, todos os valores que satisfazem essa equação em azul são chamados de raízes da função f. Um exemplo de uma aplicação muito interessante, né, é no cálculo das órbitas planetárias. Né, dados a e b, dois números reais, você precisa encontrar as raízes da equação de Kepler, que é dada por x menos a seno x menos b igual a zero. Repare que é um fenômeno físico muito interessante, só que a solução para essa equação simples pode parecer não trivial, né? A gente vai usar, né? A ideia é criar métodos iterativos, como a gente viu no sistema linear, para encontrar essas raízes, né? Então, ao contrário das funções lineares, né, que a gente tem lá, x menos b igual a zero, se o a for diferente de zero, encontrar a raiz é uma tarefa trivial, né? Basta isolar o x. A gente isola o x, a gente vai ter uma raiz que eu vou chamar de alfa, que é b, menos a, b sobre a, certo? O problema é que equações não lineares possuem um número indeterminado de raízes, né? E se a gente começar a pensar, por exemplo, em polinômios de grau maior do que 1, para grau 2 a gente tem uma forma analítica, né, que é a equação de Bhaskara, né? Mas 3 também tem, mas 4 para cima a gente não tem uma forma analítica de obter essas raízes, certo? Então, qual que é a ideia do método iterativo, né? Como a gente viu lá em sistema linear, né? Só que em sistema linear a gente fazia uma sequência de vetores, né? Aqui não, aqui é um simples número. Então, dado o chute inicial, que é um x0, né? Um número x0, a gente quer gerar uma sequência de iterados, né? x0, x1, x2, assim por diante, que vamos torcer para ela convergir para a raiz da função dada. Primeira coisa é a gente tem que determinar um intervalo que contém essa raiz, né? Pelo teorema do valor intermediário, né, se a função for contínua no intervalo AB, se a f de a função avaliada nos extremos, tem sinais diferentes, né? É isso que diz aqui, né? Se a gente multiplicar f de a vezes f de b, se for negativo, ou seja, nas extremidades a função tem sinal diferente, então vai existir um alfa no interior desse intervalo, tal que f de alfa é zero, né? Ou seja, vai existir uma raiz nesse intervalo. Então a gente pode plotar o gráfico, né? Fazer uma análise visual para determinar esse intervalo que possua a raiz, né? Mais ainda, né, se a gente plotar o gráfico e o gráfico cortar o eixo x, a gente sabe que tem uma raiz nesse intervalo, ok? Então, como eu falei, né, nas aulas passadas, né, os métodos interativos eles não encontram uma solução exata, né, eles sim uma solução aproximadamente exata, né, porque como ele vai a cada interação, a gente espera que ele aproxime cada vez mais da solução exata, dependendo do nosso critério de parada, a gente pode parar um pouquinho longe dele, né? Então, por isso que não é a solução exata. Então, vários testes podem ser usados para a gente criar um critério de parada, né? Ou seja, a gente pode usar um número máximo de interações, né? Ou seja, para a interação Kmax a gente para o método e aquela último iterado é uma aproximação da solução. Ou a gente pode usar o erro absoluto, né? Se a moda de diferença entre dois iterados for menor que um epsilon a dado pelo usuário, a gente para também o método. O erro relativo, né? xk menos 1 dividido por xk tem que ser menor que um epsilon, né? Que eu escrevi de uma maneira diferente, mas a gente pode passar esse xk para cá dividindo, né? E analisar essa razão.
Ou outro teste também, o teste do resíduo, né? Se f de xk, como a gente quer uma raiz, né? Então a gente espera que f de xk seja próximo de zero. Ou seja, se o modo de f de xk for menor que um tal dado pelo usuário, também a gente está próximo, entre aspas. A gente vai ver que esse critério não é tão robusto assim. Lembrando, né, como eu falei, que os valores epsilon, epsilon r e tal são pré-definidos pelo usuário. Né? A tolerância é definida, é um dado de entrada do nosso processo. Algumas considerações, né? O erro relativo é mais robusto que o erro absoluto, porque quando você faz a razão entre dois números, você está desprezando a ordem de grandeza deles, né? Porque, por exemplo, se eu vou para o erro absoluto e coloco a tolerância 10 a menos 5, mas meus números, a ordem de grandeza já é 10 a menos 7, o método na primeira interação vai parar, certo? Então, quando você faz o erro relativo, você analisa a razão de dois números, você desconsidera a ordem de grandeza desses números. Você pode combinar o erro absoluto com o erro relativo nessa expressão aí. Particularmente eu nunca usei ela, mas tá aí por curiosidade. E como eu falei, né, muito cuidado com o teste do resíduo, porque você não tem precisão garantida. Esse é um exemplo. Aqui a gente colocou o tal, né, esse valor, a precisão está muito perto do eixo x, né? Só que a função pode vir aqui, ela passa no ksmo, ele está abaixo do tal, mas a função parece um platô, né? Ela parece um platô de tal forma que a raiz está muito longe do xk. Só que por esse critério aqui do resíduo, a gente pararia o método aqui, né? Nesse momento que eu passo dessa barreira criada pelo valor dado que vocês deram, tal, né? Pelo teorema do valor intermediário, a gente consegue montar nosso primeiro método, que é o método da abscissão, né? Que é aquela brincadeira, né? Como é que o método da abscissão parece como se estivesse caçando um leão, né? Como é que você caça um leão? Você cerca o leão, né? Então, nesse caso, dada essa função aqui de grau 3, né? É uma função que não dá, assim, de cabeça a gente não sabe uma forma analítica para calcular uma raiz. E só que se você analisar pelo gráfico, vai ter uma raiz aqui entre o 12 e o 14, né? Minto, né? Minto. Entre o 10 e o 12, bem próximo de 12 aqui, mas um pouquinho antes. Então, qual que é a ideia? Então, a gente pega esse intervalo 0 a 20 e avalia essa função. Note que para f0, avaliado no ponto 0, a gente tem um valor positivo, e f avaliado no ponto 20, a gente tem um valor negativo. Então, essa função contínua ela muda de sinal, então, obrigatoriamente, ela tem que passar pelo eixo x, ou seja, tem uma raiz desse intervalo. Então, aqui temos dois pontos, eu coloquei um vermelho, que são valores positivos, verde, desculpa, valores positivos da função, e vermelho são valores negativos da função. Então, o que o método de abscissão faz, né? Primeiro passo, ele divide esse intervalo ao meio. Então, tá aí, ele pega o ponto médio desse intervalo, que é o ponto 10. E a gente avalia a função. Quando a gente avalia essa função, esse valor é positivo, certo? Então, na prática, a gente vai deslocar. Então, a gente tem que mandar um dos extremos para esse valor, né? A gente vai reduzir cada vez mais esse intervalo. Então, quem que a gente manda para o ponto médio? O 0 ou 20? Note que se eu mandar o vermelho para cá, o novo intervalo C de 0 a 10, a função vai só ter valores positivos, né? Então, já não tenho mais garantido ter um valor intermediário. Então, que a gente vai atualizar esse intervalo, o intervalo de 0 a 20 vai passar a ser o de 10 a 20, porque 10 no ponto 10 é positivo e no ponto 20 é negativo, então tem mudança de sinal. Próxima etapa, a gente pega o ponto médio desse intervalo de 10 a 20, que é o ponto 15. Avaliamos esse ponto aí pela função, vai dar um valor negativo. Então, eu vou passar o intervalo de 10 a 20, passa a ser o intervalo de 10 a 15. Pegamos o ponto médio, vai dar esse valor aí entre 12 e 14. Se a gente avaliar esse ponto por essa função, vai dar um valor negativo, então esse intervalo de 10 a
15 vai ser atualizado por esse de 10 até 12 e um pouquinho. E assim por diante. Note que cada vez mais a gente está aproximando, encurtando o intervalo. O intervalo vai comprimindo em torno da raiz, certo? Até chegar nesse ponto. Então, na verdade, a aproximação da raiz é o último ponto desse intervalo que a gente deslocou. Então, nesse caso aqui, ó, dessa etapa para essa, se o meu método parasse agora, usando, por exemplo, o erro absoluto, ou simplesmente o comprimento desse intervalo, né, se esse intervalo for menor que, sei lá, 10 a menos 6, você pode parar e o último ponto que você deslocou é uma aproximação da raiz, certo? Isso no MATLAB é implementado também de uma forma bastante simples, né? Pela função que eu chamei de biseção. Note que o usuário tem que saber, tem que ser inteligente, né? Tem que ser esperto. Você tem que passar para ela a função que você quer calcular a raiz, o intervalo AB e a tolerância. Note que o valor do intervalo tem que ser pontos onde você tem essa garantia que a função muda de sinal. Então, na primeira interação, você pega o ponto médio, a gente coloca o erro igual a infinito para poder entrar na recursão. Enquanto o erro for maior que tolerância, a gente avalia a função de A vezes o ponto médio. Se for negativo, tem mudança de sinal, então a gente atualiza o valor de B. Caso contrário, a gente atualiza o valor de A. Saio dessa, depois, passar desse deslocamento, o x0 vira o x, né, o ponto médio. Atualizamos, pegamos o ponto médio desse novo intervalo, calculamos o erro em relação ao interado anterior. Aqui nesse caso é o erro absoluto. Se esse erro for menor que a tolerância, a gente sai desse loop e a raiz vai ser o último valor de x, certo? Então eu vou vir no MATLAB aqui, vou testar, né? Repare que apareceu uma coisa nova para a gente aqui também, é que eu estou passando uma função como argumento, certo? Não é só um número. Então, um comando para a gente, vou voltar para esse exemplo aqui, para escrever essa função. Então, uma forma de definir a função como argumento é usar o arroba. Então, se a gente colocar, por exemplo, só dar um exemplo aqui, f arroba x igual 3 vezes x, então eu estou criando o que a gente chama de uma random function, que o MATLAB chama. Então, o que significa isso? Eu criei uma variável f, que na verdade é uma função, onde o argumento x que você vai entrar vai ser substituído por essa expressão. Então, se você entrou com 1, ele vai substituir aqui o x por 1 e vai fazer essa operação, 3 vezes 1. Então, vamos fazer um exemplo. f de 1, 3. f de 3, 9. E assim por diante. Então, a gente pode criar então uma função usando esse operador, esse arroba que vocês viram aí. Então eu vou escrever essa função que está no slide. Então vai ficar f igual arroba de x, né? Então, ou seja, isso aqui que vai substituir na função que você vai escrever a partir de agora, x ao cubo menos 30x ao quadrado, mais 2.552, certo? Então tá aí. Note, só lembrando, né? A gente pode escrever um polinômio como um vetor, né? Como o MATLAB encara vetor, né? Seria assim, 1 menos 30, 0, porque não tem um termo linear, 2.552. E eu posso chamar o comando roots para calcular essas raízes. Então tá aí. Repare que eu tenho uma raiz muito próxima do 12. Agora vamos usar o método da biseção que eu implementei lá. Então minha raiz, uma raiz, né, o método não dá todas, dá apenas uma. Biseção. Quem eu passo para ele? Uma função, que eu defini a f. Depois a gente passa o intervalo, no exemplo é de 0 a 20. E a tolerância eu vou colocar 10 a menos 5. Rodando o método, a gente vai encontrar uma raiz nesse intervalo de 0 a 20, que é exatamente essa que está aqui, né, que bate
quando o comando roots, tá? Então vou dar um CLC, lembrando que minha F está aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nela. Então tá aí. Quais são as vantagens do método de abscissão? Vocês viram, muito fácil de implementar. Ele é seguro e robusto, ele é igual um Fusca, né? Ele não falha, né? Se você dá em condição de entrada com os dois valores, com a garantia da mudança de estão nos extremos, ele não falha. A convergência garantida, ele sempre vai convergir para uma raiz, né? Daqui a pouco a gente vai ver o teorema que garante isso. Ou seja, tem um certificado teórico, de garantia teórica que vai convergir. E requer apenas que a função seja contínua nesse intervalo e que mude de sinal nos extremos. O problema dele é que ele é lento, né? A convergência não é rápida, demora a chegar na raiz. E é difícil de generalizar para sistema de equações não lineares que a gente vai ver na próxima aula. Então tá aí, como eu falei, né, o teorema que garante a convergência é esse, né, seja f uma função contínua no intervalo AB, se f de A vezes f de V é menor que zero, ou seja, a função muda de sinal nos extremos, o método de abscissão gera uma sequência x0, x1, onde xk é o ponto médio do intervalo, que se aproxima para uma raiz alfa de f com essa velocidade aqui, ó, a distância do xk menos alfa, né, é menor ou igual que b menos a dividido por 2 elevado a k mais 1. Né? 2 elevado a k mais 1 porque a gente sempre está dividindo ao meio essa função. Né? A gente sempre está assim, dividindo ao meio, desculpa, o intervalo. A demonstração desse teorema está no livro do Burdin, né, que está numa referência no site do curso. A vantagem desse teorema, além de garantir a convergência, né, se ela satisfaz principalmente esse critério aqui, é que ela também dá para a gente uma estimativa de quantas interações o método vai gastar para chegar numa aproximação de uma raiz com uma certa tolerância. Então, por exemplo, se você falar o seguinte, olha, vamos assumir que você quer que o erro, né, o erro x menos k menos alfa é menor que um epsilon, tolerância, né, ou seja, usando um erro absoluto, usando o teorema acima, né, esse lado aqui da desigualdade vai ficar limitado por esse epsilon. Se a gente passa o log na base 2 de b menos a sobre 2 elevado a k mais 1 menor ou igual que epsilon, a gente vai chegar nessa relação que vocês estão vendo aí nessa equação em azul. Né? Lembrando que esse operador aqui é o maior inteiro. Né? Então, com essa conta aqui, repare, essa conta leva em conta o comprimento do intervalo, a tolerância e a tolerância. Né? Ou seja, o maior inteiro desse número aqui. Então, a gente vai ter o número de interações para garantir uma raiz com essa precisão que foi dada como entrada, certo? Beleza, né? Agora a motivação para o próximo método é como a gente acelera essa convergência do método de abscissão. Né? Com isso eu preciso de ter mais algumas hipóteses sobre minha função. Né? A gente vai assumir que a função é diferenciável em torno da raiz alfa. Né? Na prática, para a gente usar esse método, né, já que eu vou precisar da informação da derivada, a derivada tem que ser fácil de ser calculada, né, em comparação a f de x. Né? Você não pode pegar uma f muito complicada, como o seno hiperbólico da raiz cúbica de não sei quem, porque calcular a derivada, a gente vai ter que aplicar muita regra da cadeia e vai ficar uma expressão muito complexa. Né? Além de ser complexa tanto para a gente derivar analiticamente, ela vai ser custosa de ser avaliada. Né? Com isso, no método de Newton, né, que é esse método que a gente vai ver agora, a ideia é linearizar a função em torno de xk, né, que é um número, que é um valor muito próximo da raiz. O que a gente vai fazer então? A gente vai expandir pela fórmula de Taylor, né, f de x em torno do ponto alfa, em torno do ponto xk. Se a gente expande até que e trunca no termo de derivada de primeira ordem, a gente vai ter essa expressão. E se a gente pegar então xk e substitui o x e substitui por alfa,
né? Esse lado aqui vai ser zero, né? Porque alfa é uma raiz de f. Vai ficar zero é igual a f de xk mais f' de xk vezes alfa menos xk. Se a gente isolar o alfa, a gente vai chegar nessa expressão que está aqui, né? Então, uma aproximação da raiz alfa é dado por essa expressão que vocês estão vendo na direita, xk menos f de xk sobre f' de xk, certo? Com isso dá uma ideia da cara do método. Então a gente vai criar um método interativo, recursivo, dessa maneira então, que vocês estão vendo aqui então. Então, o próximo iterado xk mais 1 vai ser igual a xk menos f de xk dividido por f' de xk, né? O método Newton também é chamado uma categoria de método também, né, chamado de método ponto fixo, né? Se eu chamar essa expressão aqui que vocês estão vendo na direita da equação azul, né, g de x igual x menos f de x sobre f' de x, é um método ponto fixo. Se a gente criar xk mais 1 igual a g de xk, né, isso que é um método ponto fixo, que eu não vou explicar. Repara que um ponto fixo para g, ou seja, se eu descobrir um alfa, tal que g de alfa é igual a alfa, o alfa é chamado de ponto fixo. Não, se eu descobrir um ponto fixo para g, é equivalente a eu achar uma raiz para f, né? Basta vocês substituírem aqui então, por exemplo, por alfa essa expressão e igualar a alfa, vocês vão chegar que f de alfa é igual a zero, tá? Então só uma observação, né, que o método de Newton também é um tipo de método ponto fixo. Então tá aí o método, então o algoritmo é esse aí que vocês estão vendo, né? Então, dado a função real diferenciável, a gente vai começar por um chute inicial x0. E para k igual a 0, 1, 2, a gente vai criar cada um dos iterados. Então, xk mais 1 vai ser igual a xk menos f de xk sobre f' de xk, até que o iterado k mais 1 satisfaça algum critério de parada, como a gente falou nos slides anteriores, ou erro absoluto, erro relativo, etc. Então, qual que é a interpretação geométrica? Então, está aí a mesma função do que eu usei no método abscissão. A gente sabe que tem uma raiz 11,8 mais ou menos aqui perto do 12. A gente pega um ponto, vou começar com o chute inicial, sendo o número 3. Então, avaliando por essa expressão que vocês estão vendo aqui, para obter o próximo iterado, a ideia é o seguinte, né? É você pegar esse ponto, avaliar por f, vai ter esse ponto azul, pega a derivada nesse ponto, que é a tangente a esse ponto, e vai calcular a interseção dessa tangente no eixo x. Então vai dar esse ponto. Então esse ponto em vermelho, que vocês estão vendo, é o próximo iterado do método. Então eu comecei aqui, rodei o método Newton uma vez e ele me mandou para esse ponto aqui. Parece que está ficando ruim, né? Mas se vocês repararem, então, fazendo a mesma recursão, né? Então pega esse ponto, avalia para o f, pega a tangente desse ponto aqui, vai ser mandado para cá, e assim por diante, até chegar no ponto que vocês estão vendo aí, bem próximo da solução. Note, repara o seguinte, deixa eu voltar aqui um pouco o slide, né? Então começamos daqui, vamos para cá, para cá, para cá, para cá. Repara o seguinte, né? Vai chegar um momento, quando ele estiver muito próximo da raiz, que ele vai convergir igual uma bala, tá? Vocês vão ver, a gente vai ver daqui a pouco por que isso acontece. Então tá aí a função MATLAB, né, com poucas linhas de código. Só que repara que agora eu tenho que passar além da função, a derivada da função, o chute inicial, a tolerância que você quer para o erro. No caso, nesse exemplo aqui, o erro é o erro absoluto. E o número máximo de iterações, porque o método pode não convergir. E aí o que acontece? Se o método chegou no número máximo de iterações e ele não saiu com a raiz, é porque ele não vai convergir, certo? Então, para k igual de 1 até k max, a gente calcula aquele dx, né, que é a f de x sobre a derivada dela. X vai ser x menos dx, né, sobre aquela razão.
Repara o seguinte, né, que esse aqui é o próximo iterado, e esse aqui no lado esquerdo é o x atualizado, e no lado direito é o x antigo. Se a gente mandar, então, se a gente mandar esse cara para a esquerda, o dx nada mais é do que o erro, né? O erro absoluto. Então, se o módulo do dx for menor que a tolerância, você sai do programa, o x é uma raiz, a aproximação da raiz. Se caso contrário chegou no Kmax não foi para nada, a gente vai mandar uma mensagem falar que o x é um not a number, né? Só para mostrar para o usuário que o método não convergiu, tá? Então vamos voltar aqui para aquele exemplo. Lembrando que eu tinha f. Eu vou criar uma derivada então usando a nossa random function, né, que é esse arroba aí, e vamos derivar essa equação que está em cima aí. Então x ao cubo vai ficar 3 vezes x ao quadrado menos 30 e o resto do zero. Então tá aí df. Então, raiz Newton, a gente passa para ele a f, a df, o chute inicial, vou pegar 18 nesse caso, a tolerância menos 6, 10 a menos 6, e se não convergir em 100 passos é porque não vai convergir, tá? E ele convergiu para uma... Vamos ver as raízes lembrar de novo, né? As raízes estão aqui. Ele convergiu para uma outra raiz, né? Deu um chute inicial 18, ele convergiu para uma outra raiz, que é 26. Ok, é uma raiz também. Mas para aquela raiz, né? Se a gente começar no ponto chute inicial igual a 3, como está naquela animação que eu mostrei, não convergiu também. O que eu estou errando aqui? Deixa eu ver o que eu estou errando. Já sei que eu estou errando. Errei a derivada, né? Vamos refazer a derivada aqui, galera. F está aqui. A derivada vai ficar 3x ao quadrado menos 60x. Agora sim. Vamos rodar o método Newton de novo. E chegamos naquela raiz que está na animação. Se eu jogar 18, vai chegar nela também, certo? Com 100 interações. Com 100 interações. Voltando aqui para o slide. A pergunta é, o método Newton sempre vai funcionar? Vamos fazer essa equação que é muito simples também, né? Eu vou abrir o código de implementação do Newton e eu vou descomentar essa linha aqui para mostrar na tela cada interação do método, certo? Vamos voltar para cá, vou dar um CLC, vou dar um clear também. Vamos pegar lá então f de x, né, que é x ao cubo menos 5x, certo? Isso. A derivada de x, que é 3 vezes x ao quadrado menos 5, também é fácil. Opa, sido igual. Tá. Coloquei o arroba antes. Desculpa. Beleza. Agora vamos chamar o Newton. Newton F. E qual chute inicial a gente vai pegar? Vamos pegar o chute inicial 1. Né? Vamos rodar aqui então. Ó. F, DF, 1. Aqui, eu vou usar a mesma o que eu coloquei aqui nesse slide. Né? Então criamos aqui as derivadas. F, DF, 1, 10 a menos 3 sem interações. 10 a menos 3 e sem interações. Deu não, ou seja, não convergiu. Mas se a gente voltar aqui para ver, printar a tela, ó, ficou 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Repara que é uma sequência que vai alternando de 1 a menos 1, né?
e não vai convergir nunca, né? Vai estourar o número máximo de iterações, que é 100, e me denota number. Por que isso acontece, né? Tem casos, né? Tudo vai depender da boa escolha do chute inicial. Nesse primeira figura aqui mostra um problema se a gente escolher esse x0, porque eu vou ter um ponto crítico da função, né? A derivada vai ser zero. E nota que eu faço a f sobre a derivada, então vai dar divisão por zero. Então isso não pode acontecer. Nesse caso aqui, ó, a raiz está aqui nesse r, só que a escolha do chute inicial mandou a função, do jeito que ela foi feita, as tangentes, né, quando eu uso o método de Newton, me mandou para a sequência que diverge dessa raiz r. E esse caso é o caso do nosso exemplo patológico. Eu peguei um chute inicial x0, tem um ponto de inflexão entre as duas raízes. A raiz é um ponto de inflexão, né? Então eu peguei um chute inicial, me mandou para cá, joguei para cá, peguei a tangente, mandou e fica nesse loop, né? Não sai desse loop porque eu tenho a derivada nula próximo ou a raiz ou uma derivada nula próximo da raiz, certo? Então esse é um caso patológico, o método Newton não funciona. Eu vou deixar vocês fazendo esse exemplo aqui, ó, checar no MATLAB. Pegamos essa função de grau 2, fácil, né, usa Bhaskara. A gente sabe que essa equação de segundo grau tem uma raiz alfa igual a 2, usando Bhaskara. E se a gente usar o método Newton, um chute inicial 5.5, precisão de 10 a menos 16, a gente vai comparar esse resultado com o método ponto fixo, né, que eu não expliquei, não vou explicar, definido da seguinte maneira aqui, ó, xk mais 1 igual a raiz de 6 menos xk, certo? Isso é uma outra recursão também, que é o método ponto fixo, ou seja, se a gente encontrar esse método também vai convergir para essa raiz também que está aqui, ó, para essa 2. O que a gente quer analisar é a velocidade dos dois métodos, entre o Newton e esse processo recursivo que eu criei aqui. Então, pelo Newton está aqui, né, o xk mais 1, a gente vai montar ele, né, o xk mais 1 igual a xk menos fxk sobre a derivada. Se a gente calcular a derivada, também de grau, problema de grau 2 também é simples, está aqui. E se a gente rodar, então, começando com o chute inicial para os dois métodos, no 5.5, repare o seguinte, ó, que na terceira interação eu já começo a acertar, né? 2, depois eu acerto com duas casas, depois com 5, depois com mais de 10 e depois eu acerto todo o valor na sexta casa. E repare que o método ponto fixo, começando no mesmo chute inicial, ele mostra sinais aqui, ó. Ele fica oscilando, né? E você vê que a aproximação dele não está legal para 10 a menos 16, né? Enquanto o Newton parou na sexta interação, na décima interação, o método ponto fixo mostra que não está demorando a convergir. Está chegando, mas está demorando. Se a gente analisar o erro, né, o erro absoluto, está aqui também, ó. Repara que o erro, né, a cada interação ele melhora o erro ponto fixo, mas demora. Repara que na sétima interação eu já cravei na solução, certo? Então, comentário sobre o método Newton. Também vocês viram, é fácil de implementar, não tem mistério. Possui uma generalização para sistema de equações não lineares, a gente vê na próxima aula. Tem uma convergência rápida, ou seja, que a gente vai ver aqui na próxima slide uma definição, né, que a gente chama que ele converge quadraticamente. O que significa isso? A precisão dos dígitos significativos, ela duplica a cada interação. Então, se eu acerto em duas casas decimais, na próxima interação, pelo menos eu vou acertar em 4, na próxima 8, pelo menos 8 e assim por diante. O lado negativo requer o cálculo da derivada. E a f de x pode não ser diferenciável no intervalo onde você tem a raiz, certo? Por exemplo, a função módulo de x no intervalo de menos 1 a 1 tem uma raiz que é no zero, mas onde está a raiz não é diferenciável, né?
a função da diferenciável. Como melhorar um pouco então? Melhorar assim, né? Tirar essa dependência, o melhor do meio termo, né? Um método que não exija tanto igual da abscissão, mas que seja tanto quanto rápido quanto o método de Newton, né? Com isso a gente chega no método secante. O método secante é simplesmente, a ideia é simples, né? É só a gente aproximar a derivada por uma diferença finita, né? Então é reescrever o método de Newton, mas só onde está a derivada dele, a gente vai aproximar ela por uma secante, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Por essa diferença finita. A vantagem é que não requer o cálculo de derivada, que é uma exigência do Newton. O negativo é que a gente precisa dar 2 chutes iniciais para o método, né? Porque, repara, para produzir o passo K, ele precisa do K e do K-1, né? E precisa de 2 anteriores. E a convergência não é tão rápida quanto o método Newton, mas também não perde de muito, tá? Tá em uma implementação, vou deixar no site para vocês estudarem. Também é só reescrever o Newton trocando a derivada pela secante. Tá aqui um exemplo anterior, usando os dois, né? Repare que o Newton na sexta interação ele convergiu para a solução, para a raiz, enquanto na secante na oitava interação. Aqui está uma definição de ordem de convergência, né? Que mede quanto a aceleração do método, a aceleração que o método leva para convergir, né? Então, seja uma sequência XK obtida por um método interativo, tal que XK converge para X com X diferente XK para todo K. Se existe um número P maior ou igual que 1, uma constante C positiva, tais que o limite dessa razão converge para um C, esse número aqui P é chamado da ordem de convergência desse método. Moral da história: quanto maior o valor de P, maior a convergência. Se o P for igual a 1, se esse limite existir para P igual a 1, a gente fala que o método possui convergência linear. Se o P igual a 2 quadrática, e se o P é aproximadamente 1,6, a convergência é superlinear. Aí vem 2 teoremas, né, que vou deixar aqui também para vocês, que falam o seguinte: se a função tem de classe C2, né, no intervalo AB, ou seja, a derivada primeira e a derivada segunda são contínuas, tal que alfa é uma raiz da f e f' de alfa é diferente de zero, então vai existir um delta, tal que a sequência xk gerada pelo método de Newton convergem quadraticamente, por isso que a precisão dobra a cada interação, para alfa, para todo x numa vizinhança perto da raiz, né? O teorema não fala para a gente o delta, né? Mas ele fala o seguinte: quando você chegar perto da raiz, essa convergência vai ser quadrática. E tem um teorema semelhante para o método secante que dá para a gente, que diz que o método secante tem uma convergência superlinear, né? Ou seja, aquele pezinho é aproximadamente 1,6, ou seja, não é tão rápido quanto o Newton, mas como eu falei, ele não perde de lavada. O MATLAB usa uma variação do método secante para implementar a zero de funções não lineares, que é o F0, né? Então, o que você passa para ele? A função inicial e devolve a raiz, né? Então, eu vou pedir para vocês testarem, né, com esse exemplo que eu usei no slide todo, com esse comando, né? Cria lá a função, né, com o handle e chama f0 de f com o chute inicial sendo o número 3 e a gente vai obter uma raiz para essa função. Então, por hoje é só. Dê seu joinha no site, se inscreva no canal e até a próxima aula, galera. Se cuidem.